Só que chegou de uma certa fase, a partir dos 13, 14 anos de idade, onde você tem a opção, antes um pouquinho, 12 anos já, onde você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Ou você vai ser aquele modelo que está sendo proposto para você ser, ou você vai ser você mesmo. Então é aquela crise justamente naquela fase da nossa pré-adolescência, onde todo o nosso corpo está em mutação, não é? Ou seja, os hormônios estão a todo vapor, e aí você tem que decidir. Ou seja, ou você é aquele modelo igual meu irmão, igual a minha irmã, não que tinha coisas ruins ou pejorativas, ou você, eu. Não é? Então aí você entra numa crise, porque quando você chegava em casa, você era cobrado. Embora eu era paparicado muito pela minha mãe, mas eu era assim, ou seja, eu era cobrado em vários outros sentidos. Né? Então, essa crise, muitas vezes as pessoas elas se deparam com ela e elas têm dificuldade, porque na rua você é aceito do jeito que você é. Agora, dentro de casa, você tem que ser do jeito que deram um estereótipo para você ser. Então, muitas vezes, quando os pais não entendem essa crise, muitas vezes que os jovens e os filhos passam, acabam terminando de jogar para fora, deixar os filhos na rua mesmo, e aí se sentindo em casa lá fora e não sentindo em casa, dentro de casa. Né? Então, assim, com isso, eu desenvolvi algumas características, né? Uma insegurança muito grande, tive muitos problemas no sentido de, na parte dos estudos, embora assim eu sou uma pessoa inteligente, meus irmãos assim, tinham todos os cadernos, tudo bonitinho, tudo arrumado, chegava em setembro, essa época agora eles já estavam passados. Passava de ano já. Então só tinha que ir por causa das faltas. Então eu começava a estudar a partir de julho. Né? Ficava de recuperação? Agora, sim, aí até o talo, né? E aquelas coisas assim. Só que aí eu comecei a desenvolver o quê? Uma característica de eu usar isso para afrontar meus pais. No sentido, no fundo, de dentro do nosso coração. Um grito seu. No fundo do nosso coração a gente quer expressar. Gente, eu não quero ser isso. Eu não quero ser como eles, eu quero ser eu. Né? E queria ser respeitado como tal. Né? Então, assim, graças a Deus, Deus me levou a muitas situações e tudo mais, mas gerou em mim uma insegurança por causa da cobrança, por causa de uma situação de vergonha que eu tive na minha infância. Então, eu sempre busquei as funções nos bastidores. Esse lugar aqui, eu estar diante das câmeras, ou estar no púlpito pregando, ensinando, esse era o último lugar que eu gostaria de estar e não desejei estar, nunca. Né? Na verdade, até para ser pastor foi uma outra história, ser um outro programa de 3 horas para explicar tudo o que aconteceu. Não é o caso, não. Mas o mais importante é que existe cura para isso, viu? Amém. Existe cura, não é? E quem está nos assistindo, inclusive, você pode mandar sua contribuição, talvez sua história apareça até do pastor Rogério, ou você tem algumas semelhanças com isso tudo e quer saber mais a fundo sobre o complexo de superioridade ou inferioridade, manda para a gente sua participação. Estão passando aqui os canais para você interagir, lembrando que o Twitter é rápido, @detudumpoco.tv. Aliás, o Aleilson colocou também aqui uma participação sobre o complexo sobre a complexidade da inferioridade e da superioridade. Nós falamos logo no começo do programa que o pastor Rogério respondeu. Obrigado, viu, pela participação, Aleilson. E você pode participar pelos telefones 3209-3301, 3253-3320, o e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Tem mais participações aí, pastores? Não, tem mais contribuições? O complexo de inferioridade coloca a questão de todo o nosso desenvolvimento nas diferentes etapas da vida perante a opinião alheia. Máximo Carrasco de nossa era, adquirindo hegemonia perante nossas ações e medos. É onde eu quero entrar aqui. Personagens são então criados para abafar toda essa ansiedade. Então o que acontece? A pessoa cria personagens para cobrir ou a superioridade ou a inferioridade dela. Ela vai Como criar. seria isso na prática, professor? Dá um exemplo. A gente Ela vai, por exemplo, ela tem um complexo de inferioridade. Então ela vai viver um personagem que não é aquele, que não pertence a ela, para cobrir aquele complexo. Ela vai fingir ser uma outra pessoa. Ser uma outra pessoa. É um personagem, ela vai criar um personagem para ela, para cobrir. Como é que nós tratamos isso? Nós vamos eliminar esse personagem
e trazer a identidade da pessoa. É isso que eu ia falar, que fugir, está diretamente relacionado à identidade. A A identidade. falta da identidade, por isso que pega muito na criança, né? Porque ela está formando a sua uma fase, identidade. E ele coloca uma coisa aqui, ele coloca inferioridade em todos os níveis, é sinônimo de solidão, rejeição Isso é e verdade. exclusão. Solidão Que tem. esse é o maior que eu acho, que é exclusão, a pessoa se sentir excluída. Sempre excluído. Você entendeu? Ele chega no local, por isso que ele cria o personagem. Não, se eu criar esse personagem aqui, Vai eu ser não vou aceito. ser excluído, eu vou ser aceito. Aí que o Só que personagem uma hora a máscara vai cair, né? Vai. Porque tem hora que ele não vai conseguir A sustentar. pessoa não aquilo que aguenta ele tá- muito tempo, não. não consegue. Não consegue. Ou alguém chega e desmascara ele, você entendeu? Exatamente. Tira aquele, você tá aí, que é isso, você não é isso, não, você é aquele fulano e tal. Que é não sei o pior que lá. ainda, né? É. E pastor, você acha que, levando em consideração isso, muitas pessoas escolhem até a profissão de atriz ou Sim. ator porque gosta de viver vários personagens, então ela continua fugindo da sua identidade? Você entrou na Palhaço. Não que ferida. sejam todos, né? Não, sejam todos. Você entrou na lógico, ferida. bom, generalizar, Uma delas né? é essa aí. Nós tivemos situações de pessoas que tinham 5 personagens. É. Nós tivemos Uau. que eliminar um a um. Pra- Entendeu? Até chegar na pessoa, ou seja, na identidade. Isso leva um tempo. Né? Então, por quê? Muitas vezes a pessoa tem um personagem no ambiente de trabalho, tem um personagem na igreja, tem um personagem em casa, tem um personagem nos negócios. Né? É assim. Então, assim, por quê? Porque no trabalho ele tem uma inferioridade numa área, então ele vai tentar compensar com outra coisa. E sempre a pessoa vai viver nesse sistema de compensação. Essa é uma das situações. Inclusive, isso nós vamos ver amanhã. Algumas Rogério, tem um testemunho da Ana que você trouxe aqui, que ela assumiu um personagem de luto. Isso. Né? Que ela só Isso. andava de Sim, preto. sim. Ela veio aqui, É ela é verdade. um testemunho vivo A disso. pastora Guerra tá lembrando de uma pessoa que teve aqui, que foi a Ana, né? É, Ela isso. esteve aqui falando sobre até... Qual que foi? O dela foi, ela trabalhou... Medo, né? Foi medo. Foi medo, ela tinha um medo excessivo, um medo Medo de desesperador. lagartixa, lembra? Até o medo da lagartixa não podia ver, então ela foi tratada nos aspectos do medo e ela realmente encarnou um personagem, né? Foi. Colocou um Só personagem. andava de preto. Exatamente. Só andava de preto. E aquilo para ela, né, era como se fosse, né, como se eu criei um luto para mim, entendeu? Referente ao personagem que eu perdi, não é? A minha identidade, então ela criou um luto, eu creio assim, para cobrir aquela identidade. Agora, ela formou esse Você está personagem. falando isso, pastor, que a gente lembra fatalmente de Jesus, né? Porque ele vem para tirar todo o isso. complexo e vai fazer Sim. você ser você mesmo. Nunca Exatamente. Jesus vai colocar uma capa e dizendo, olha, É. você precisa fazer que é assim para acontecer tal coisa na sua vida. Pelo contrário, quando você tem um encontro real com Jesus, você é completamente desmascarado, você se sente nu, né? Com É como certeza. Isaías fala, olha, eu habito num povo de lábios impuros, eu tenho meus lábios impuros, porque ele sente realmente que é ele, que não tem como se certeza. esconder, né? Então isso é legal, porque o Clínica da Alma tem esse viés de trazer realmente a cura, a libertação. E nada melhor do que você ser você mesmo, né? Sim. E a Independente de verdade é a máscara. verdade que liberta. A verdade é o quê? É a verdade sobre você, não Sim. um personagem. Porque o personagem não demonstra a verdade de cada um. Exatamente. E essa questão dos sistemas de autodefesa do complexo, nós vamos ver amanhã, nós vamos abordar alguns deles, né? Onde são algumas reações que as pessoas têm, né? Que é essa da compensação, você sempre tentar suprir, colocar alguma coisa no lugar na área onde a pessoa tem essa complexidade, ou inferior ou superior, né? E aí nós vamos vários outros, né? Aqueles que transferem a responsabilidade para os outros, sabe? O problema do teu time é esse. Então, entendeu? A pessoa sempre está transferindo, colocando a culpa em alguém. Entendeu? Ele não entendeu a piada. Entendi sim, entendi sim, porque, entendeu? Eu tentei manter um personagem. Pra não, né? Aquela coisa É toda. melhor que as minhas piadas. Né? Você viu, né? Ele tá inspirado, né? Inspirado hoje. Mas o muito interessante disso tudo, eu só queria que a gente resumisse, a gente está chegando no final, mas pastor Guerra, pastor Rogério, para quem está em casa, se você pudesse assim dar uma diretriz, olha, se liga nisso, porque isso aqui pode ser um sério indício de que há um complexo, tanto de inferioridade como de superioridade. É claro que existem coisas naturais, tudo que a gente fala no Clínica da Alma não se pode levar ao pé da letra da vida da pessoa, dizer, nossa, um dia aconteceu isso comigo, então são questões naturais que a gente precisa não deixar Exatamente. chegar a um complexo. Deixa eu só dizer aqui de um exemplo meio prático.
ou seja, por eu ter dificuldade de me expor na frente das pessoas, ou seja, eu desenvolvi foi uma válvula de escape, na realidade, que quando eu fui estudar, eu quis, durante muito tempo, eu quis ser engenheiro civil. E eu fiz uns 4 vestibulares para ser engenheiro civil. E na realidade, Deus usou, esse período eu não conhecia o Senhor, usou uma pessoa, um colega, para me dizer: Rogério, o que você quer com a área de engenharia? Se a tua área é humanas, né? Então, e isso foi um processo, um tratado de Deus ali naquela época, porque ele disse assim: por que você já parou para pensar por que você quer ser engenheiro civil? E aí eu vim entender que, na realidade, meu pai amava demais um primo próximo, nosso, assim, primo segundo, terceiro, não tão próximo, mas vivia próximo, que foi o primeiro engenheiro, e todo mundo fez lá vaquinha para comprar as coisas, anel de engenheiro e tudo tal. E aí eu queria, na realidade, eu queria receber esse tratamento, esse reconhecimento. E aí então, eu entendi que eu jamais ia conseguir sair da faculdade de engenharia, pegar aqueles cálculos da vida e estatística, não sei mais o quê. Você teve um livramento. Foi livramento. Eu também acho. E aí fui para a área de comunicação mesmo, né, onde eu me formei. Então, na realidade, eu desenvolvi uma característica, então, de não estar na frente. Por mais que muitas vezes, até na igreja me colocava como liderar algumas coisas, eu buscava, ou seja, a retaguarda. E eu dizia: olha, muitas vezes quem trabalha na retaguarda muitas vezes é mais importante do que aquele que pega o microfone lá na frente e dá o recado. Mas isso era o quê? Mas isso também era o quê? Era uma justificativa para não estar no lugar onde Deus queria que estivesse. Usar como defesa. É autodefesa, né? Então, se você tem agido dessa forma, você tem usado algumas artimanhas, não é artimanhas não a palavra, mas, ou seja, algumas ações desse sentido, de justificar algumas coisas, não é? Muitas vezes na igreja, onde você é chamado para desempenhar uma função, uma tarefa, e você se exclui por achar que você não tem a característica, a qualidade necessária, aí tem um sinalzinho de alguma situação que precisa ser tratada.